Olá, pessoal! Vamos para a parte 2 sobre componentes dinâmicos e não deixe de assistir a parte 1 caso não tenha visto, porque nela a gente aprendeu o básico sobre esse recurso. Só para lembrar, no primeiro vídeo nós fizemos uma caixa e vimos como controlar certos atributos para forçar esse objeto a ser um cubo e como o usuário pode interagir com esse cubo. E hoje a gente vai ver como inserir outros atributos e controles nesse objeto. Então, de novo, eu vou criar uma caixa com qualquer dimensão, clicar 3 vezes, criar um componente e eu vou chamar de viga. Seguindo aquele mesmo processo, a gente clica com o botão direito, componentes dinâmicos, e vamos abrir essas duas janelas aqui. Eu já vou começar adicionando todo o atributo de tamanho, que vem com as 3 dimensões nos 3 eixos, e só relembrando, aqui eu posso inserir qualquer medida, e essa medida vai ser aplicada diretamente ao objeto. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar 10 e dar Enter, 5 e 250 centímetros, por exemplo, e isso já poderia ser a minha viga com essas medidas fixas. Mas aqui eu quero dar a opção do usuário escolher essas dimensões da seção dessa viga de uma lista pré-estabelecida. Então, eu vou adicionar um atributo, que eu vou chamar de medida, e entrando aqui nos detalhes, eu vou deixar definido que essa unidade vai ser texto e que os usuários vão poder selecionar de uma lista. Nas opções da lista, eu vou colocar, por exemplo, 5 por 5, e vou definir que isso vai me retornar um valor de 1, e 5 por 15, que vai me retornar um valor de 2. E isso vai ficar mais claro já já. Vou clicar em aplicar, e na interface do usuário eu já vejo que essa lista apareceu aqui com essas duas opções. Nesse ponto, essa lista não vai fazer nada no meu componente. Eu posso selecionar qualquer uma dessas opções e eu vejo que nada muda no objeto. Agora, o que eu quero que aconteça é que a dimensão no eixo X mude conforme a opção da lista. Então, essa primeira medida de 5 vai ser essa aqui que eu defini para o eixo verde, e o que vai mudar conforme a minha opção vai ser a largura dessa viga. Para isso, eu venho nesse campo aqui e vou inserir a seguinte fórmula. Vou digitar igual if, que é uma função lógica do SketchUp, vou abrir parênteses, clicar no atributo medida e definir que quando ele for igual a 1, esse atributo aqui no eixo X vai ser 5, e se ele for diferente de 1, vai ser 15. Então, basicamente, o que eu estou falando aqui é que, se o usuário escolher a primeira opção, 5 por 5, esse atributo vai retornar o valor 1, e se dentro dessa fórmula ele for igual a 1, essa largura aqui no eixo X vai ser 5 centímetros. Caso o usuário tenha escolhido a segunda opção, vai ser 15 centímetros. Agora eu posso dar Enter, e eu vejo aqui que a seção da minha viga já mudou, porque a primeira opção estava selecionada. Se eu selecionar a segunda opção e clicar em aplicar, eu vejo que deu certo e as dimensões estão seguindo exatamente isso que eu programei. Agora, outra coisa que eu quero nesse componente é que o usuário consiga controlar a altura dessa viga. Para isso, eu vou criar um atributo chamado comprimento e eu vou definir aqui que ele vai ser igual a essa medida digitada no eixo azul, qualquer que ela seja. Como aqui eu inseri esse valor de 250 centímetros, é esse valor que ele vai utilizar. E aqui nos detalhes desse atributo, eu vou definir que os usuários podem visualizar esse atributo sem editar. E clicar em aplicar. E agora, por último, eu vou criar outro atributo, dessa vez um que já tem nessa lista aqui, que é esse Scale Tool. E o que esse atributo faz é deixar que eu defina como a ferramenta de escala vai aparecer para o usuário. Então, entrando nos detalhes desse atributo, eu vejo todas essas opções aqui, e como eu quero que o usuário controle apenas o comprimento dessa viga no eixo azul, eu vou desabilitar todas as opções, menos essa aqui, e clicar em aplicar. E agora, se eu pegar a ferramenta escala, eu já vejo que o único puxador que tem nesse objeto é esse aqui para controlar a altura, que era exatamente o que eu queria. Então é isso, pessoal. Por hoje é isso que eu queria mostrar para vocês. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e assistir aos outros vídeos do canal. Até mais!